Oba, que bom que você está aí. Nós estamos aqui no nosso Balangulango falando aqui sobre as coisas do nosso Criador. E a Amadinha, ela falou de um estudo no vídeo passado. Eu falei, então Amadinha, vamos fazer agora outra série. Estudando os estudos bíblicos. E agora vamos estudar esse estudo bíblico aqui, que foi a razão da qual a ideia surgiu. Exatamente. Né? Então, eu estava procurando, né, estudos bíblicos, aí apareceu vários, aí eu coloquei um aqui. Tem autor aí, amada? Do estudo não, né? Tem, deixa eu ver. Estilo adoração. Ah, mas não tem autor não, né? Não, deve estar no final, Ah, né? então né, vamos tocar, depois a gente vê. Tá. O laço do passarinheiro é uma armadilha usada por caçadores de aves para capturar pássaros. Na Bíblia, a fórmula laço do passarinheiro traduz uma expressão hebraica que significa literalmente, tá enrolado tudo aqui, armadilha para pássaros. Certo. Amado, interessante. Quando começa um estudo bíblico, eles gostam de mostrar conhecimento, é uma técnica. No hebraico significa isso, aquilo, aquilo. Pode dizer assim, eu conheço, eu sou doutor nisso aí, você pode acreditar no que eu estou falando. Certo. É assim que eles fazem, né, normalmente. Mas vamos lá. Tá. Esses laços eram feitos de pelos, né, como crinas de cavalo ou de algum tipo de arame, a depender do tamanho do pássaro. Mas, no sentido figurado, o significado dessa expressão refere-se a calamidades ou conspirações, enfatizando não apenas a calamidade em si, mas o agente ou a fonte da calamidade. Então, na Bíblia, o laço do passarinheiro muitas vezes é usado como metáfora para representar um plano que tem por objetivo prejudicar os filhos de Deus. Esses laços dizem respeito tanto aos intentos inimigos, né? Aos intentos inimigos que procuram colocar os crentes em perigo ou complicar os seus negócios, como também aquelas investidas que tentam comprometer sua lealdade ao Senhor. Então você vai vendo no que nós falamos do vídeo passado, se você não assistiu, assista. Eu não tinha visto ainda esse estudo, nem lido, mas é o que eles falam. Você não vê a igreja ontem? Olha o laço, ó, aquela mulher, olha o laço. Então quer dizer, o laço que eles falam são pessoas que atrapalham você ir para a igreja. Lealdade ao Senhor é lealdade ao Senhor da instituição. Passando pela igreja. Passando o caminho é o Messias, a igreja é o pedágio. E aí tem que passar por lá. Tem que passar por lá. Continua? Vai. Há realmente muitos versículos que usam a figura do laço usado por caçadores para falar de coisas que trazem perigo, perda e destruição. Às vezes, os escritores desses versículos tinham em mente especificamente as arapucas quase invisíveis que eram usadas para capturar pássaros. Outras vezes, os escritores tinham em mente qualquer outro tipo de armadilha usada por caçadores em geral para capturar qualquer variedade de animais selvagens. Certo, vamos em frente. Ele vai falando sempre da coisa física para você entender e depois vai levando para as metáforas dele para dizer que, na verdade, isso é para afastar você da sua denominação, da sua igreja, do seu local que você frequenta, tá certo? Isso tudo é laço para não deixar você ir. Certo. Qualquer coisa, veja o vídeo passado assim que acabar esse. Continuando. Agora ele colocou em negrito, né? Versículos que falam sobre o laço do passarinheiro. Vamos ver. Se ele citar aí, a gente cita. Senão a gente lê aqui, ó. Tá. Ele colocou aqui, quer que eu leia o que ele colocou? Não, se já está aí, lê aí, né, minha? Sem dúvida, o versículo bíblico mais lembrado sobre o laço passarinheiro é aquele que faz parte do Salmo 91. Nele o salmista escreve, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91. Salmo 91, é o mais lembrado, não é o de Jeremias não, seu doutor. Esse aí não é muito lembrado não. Olha pra cá, presta atenção. Vamos ver se Jeremias tem. Será que tem Jeremias? Se tiver, tá lá no último. Vamos ver. Vamos ver. Aí tem mais, vai. Tem mais salmo. Ainda no livro de Salmos, o escritor bíblico escreve: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Salmo 124. Vai para outra agora. Vambora. Vamos vendo. O profeta Oséias também falou do laço do passarinheiro? Também aplica a figura do laço do passarinheiro em seu livro. Ele escreve: o profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus. Laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Vamos em frente.
Esse versículo... Ó, gente, quando fala casa do seu Deus no Velho Testamento, é a família, viu? É o povo, tá certo? Não é casa, templo, não. Só para você saber, porque também é outra pegadinha deles. O versículo traz uma denúncia contra os falsos profetas que prejudicavam o povo de Deus agindo como laços do passarinheiro. Ele está dizendo de Oséias, né? Uhum. O versículo fala do povo rebelde que buscava fazer o profeta de Deus cair num laço, pois não aceitavam a palavra do Senhor que vinha dele. Vamos em frente. Esse versículo fala que apesar de o profeta de Deus ter sido levado como uma atalaia, né, que avisa a chegada iminente do inimigo, os israelitas, em sua rebeldia, rejeitavam seu ministério e o enxergavam como inimigo, ou seja, como um laço do passarinheiro para prejudicá-los. Esta é a interpretação que melhor se ajusta ao contexto. Tá bom, cada um interpreta do seu jeito, mas a passagem de Oséias diz o livro de Oséias, o profeta Oséias, diz a respeito de uma única coisa: das pessoas se prostituírem com outros deuses. Oséias era um cara que casava com mulher errada, a mulher traía ele, e aí ele tirava aquela e arrumava outra, traía ele de novo, e casava de novo, e a mulher traía ele de novo, e aí o Criador falava: isso aí sou eu, vocês me traem com outros deuses o tempo todo. E assim ia. Essa é a dialética do livro de Oséias. Agora, o cara pode falar o que ele quiser. A interpretação. Mas vamos em frente de novo. Certo. No Novo Testamento também há alguns versículos que usam a figura do laço armado por caçadores para falar, inclusive, dos laços do diabo. Então vamos ver. Retratando o principal inimigo do povo de Deus como uma espécie de caçador que arma laços engenhosos para apanhar suas presas. É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí não é do passarinheiro, não. Diabo é uma coisa, passarinheiro aí no caso é outra. Certo. Tá certo? Uhum. Vai começar a apelar. Se o estudo é sobre o laço do passarinheiro, como é que vai falar em laço do diabo? Já está dizendo que o passarinheiro é o diabo? Aonde está escrito que o passarinheiro é o diabo? Ímpios se acham entre meu povo, armam laços. Olha os passarinheiros. Aqui já é um laço. Já está armando um laço. Esse estudo já é um laço. Certo. Vamos lá. Escrito por um passarinheiro. Vai vendo. Deus é quem nos livra do laço do passarinheiro. Que é a chamada. Amada, eu vou dizer pra você uma coisa: quem se livra do laço do passarinheiro, meu irmão, é você mesmo, renovando seu entendimento para saber qual a boa e perfeita e agradável vontade do seu Pai na sua vida. É você que se livra desse laço do passarinheiro. Porque o passarinheiro não é o diabo para Deus te livrar dele. Passarinheiros são pessoas. É verdade, amado. Ímpios. E quando a pessoa cai em algum laço, que ele falou aqui, que até calamidades. Deus não livrou as pessoas? Não livrou porque não era crente. Aí acabou tudo. O Brumadinho morreu crente pra caramba. É verdade. Vamos lá. A boa notícia é que, seja qual for o laço do passarinheiro, Deus livra o seu povo fiel. Olha aí, se você for fiel no dízimos, principalmente, Deus vai te livrar. Tudo falácia, né? Fiel em todas as coisas que eles criam lá dentro, né? Que o seu povo aí, pra você que tá ouvindo, é evangélico que é o povo. Não, porque faz Quem é da religião. Nós falamos que o povo de Deus é aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. O jeito de escrever, não precisa nem da gente dizer. Qualquer pessoa que lê já vai... é o povo evangélico. Agora, o povo evangélico também é muito subdividido, porque para Deus é amor, só eles são povo de Deus. Para CCB, é só eles. Os da Ellen G. White, só elas. E aí vai. Testemunho de Jeová, só eles. Deus livra o seu povo fiel. O salmista, no Salmo 91, afirma isso de forma muito clara. Vamos ver. Primeiro, ele expressa a confiança inabalável do crente no Senhor, dizendo... Do crente, nem evangélico tinha, cara. Quando fala crente, logo tua mente remete a evangélico. É interessante, amado. Como é que esse estudo puxa pra mentira, hein? Astúcia. Porque ele vai ler uma passagem que tá aí, cara. Mas o jeito que é falado, o jeito que é mexido o caldeirão lá da bruxa, enreda a pessoa. Enreda ou enreda? A nossa cabeça é associativa. Quando a gente fala em laço, essa palavra, fala pra alguém assim, laço. A pessoa pensar um presente, aquele laço largo, comprido, aquela fita grande. Só que laço não significa exatamente um laço numa fita no cabelo, alguma coisa desse tipo.
O laço do passarinheiro, como você viu no estudo, é verdade, como não tinha o material de hoje, usava a crina do cavalo, que era uma linha fina, pretinha. Então ele é quase invisível. Então colocava aquilo ali, o pássaro não vê, pisa ali, quando pisa, o pássaro vai sair e aquilo prende o pé dele. Então, quando o ímpio que se acha no meio do povo do Criador e arma laço, é um laço que você não enxerga que é um laço. Exato. Você não vê aquilo como um laço, mas é um laço. É um laço. Aí Né? ele diz aqui, né? Que no Salmo 91 afirma isso de forma muito clara. Primeiro, o salmista, né, expressa a confiança inabalável do crente no Senhor. Né? Aquele É que um laço, habita... hein? Desse que você acha que... Ah, o crente do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ah, A sombra do Onipotente descansará. sim. Aqui ele deixou em azul, é a única parte que está em azul. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, onde é o esconderijo do Altíssimo? Né? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É aquele Mas salmo. cadê aí o passarinheiro? Pode até ter, mas não está nesse trecho que ele usou aí. Não. Vamos em frente, então. Mas, imediatamente, na sequência, o salmista, né, aponta que essa confiança que deve caracterizar o crente não é uma simples ilusão. Muito pelo contrário, de forma prática, em sua vida diária, o crente experimenta o resultado dessa confiança, pois Deus é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então você tem que ser crente para estar livre. Você tem uma proteção que é, vamos dizer assim, você paga um plano de saúde espiritual. Tanto é que ele colocou as palavras dele, e em seguida ele colocou aquele que... Aí colocou a parte do salmo, né? Te livra do laço do passarinheiro. E é da o protestante, o crente que ele fala aí, é o protestante da religião protestante. Aí vamos em frente. É possível que ao falar do laço do passarinheiro, o salmista esteja se referindo aos ataques secretos e ardilosos de Satanás. Né? Está dizendo que é possível. Tá. Mas o importante é que aquele que habitam, né, a sombra do Deus Todo-Poderoso tem a certeza de que, de fato, Ele é capaz de livrá-los de qualquer que seja a armadilha do inimigo. Acabou. Para você ter uma vida melhor que na terra mesmo. Cadê a salvação do Messias? Não se fala. Não. Agora uma coisa, gente, olha para cá com muita sinceridade, muita pureza de coração. Não fique tendencioso a concordar comigo porque acompanha os vídeos. Seja só sensato e sincero como você é. Então eu vou me fazer como uma pessoa que está vendo o vídeo agora. Então, amada, pergunta. Será que esse importante estudo que citou tanto Davi, será que o cara que estudou isso aí é tão estudado que sabe como fala as línguas em outro idioma, como ele sugeriu no começo, que significa no hebraico? Será que ele não conhece o texto de Jeremias, onde fala nitidamente sobre o laço do passarinheiro? A pergunta que eu faço é, você acredita que esse homem que escreveu esse estudo esqueceu de citar Jeremias ou não conhece? A pessoa que lê um estudo desse e não tem uma visão mais ampla, nossa, que estudo bonito, eu preciso ser crente, preciso ir para a igreja, preciso estar na sombra do Onipotente para me descansar e ele me livrar da peste perniciosa, me livrar do laço do passarinheiro, eu preciso continuar firme nos pés do Senhor na igreja. A pessoa fica maravilhada, mas se a pessoa tem a mente um pouquinho mais aberta e conhece, ela fala, mas cadê o versículo do Jeremias? O homem é sábio pra caramba e não sabe que existe o versículo do Jeremias. Tem alguma coisa errada. Você não sabe o que está errado, mas sabe que tem alguma coisa errada quando você tem um conhecimento maior. Jeremias falou, ímpios se acham no meio do meu povo. Armam laços, prendem homens, as suas gaiolas estão cheias de enganos. Esses homens engordaram, tornaram-se nédios. E vai falando, e no final diz, mas o meu povo assim deseja, o que eu farei com uma geração como essa? Uma geração que o povo deseja, né? Então você vai vendo esse versículo importantíssimo que fala exatamente quem é o laço do passarinheiro, que enganam de forma fraudulosa. Verdade, amor. Aí você vê um estudo desse e falta algo tão contundente como esse. Por que será, meu Deus do céu? Não seria esses estudos mais um laço do passarinheiro?
Você precisa julgar isso na sua vida e ter para você mesmo e decidir a sua própria vida, porque ninguém pode decidir por você. Você é que precisa saber se você está fazendo certo ou não. E se livrar desse laço do passarinheiro. Ou assim desejar. Ou assim desejar. O povo deseja.